Bem, vamos para a unidade 4, uma unidade super importante que fala sobre o preparo químico mecânico. Bem, o objetivo do preparo químico mecânico, ou PQM, é a limpeza, ampliação e modelagem e a desinfecção do canal. Vale lembrar que, para realizar a ampliação e modelagem, a gente utiliza instrumentos, enquanto que a limpeza e a desinfecção a gente também utiliza instrumentos, só que em conjunto com substâncias químicas. Passo a passo do preparo químico mecânico agora para vocês. A gente começa com um raio-x inicial, ele vai auxiliar no diagnóstico e planejamento do tratamento endodôntico, se feito com qualidade, obviamente. O segundo passo é o acesso endodôntico. A gente faz a remoção do teto da câmara pulpar, possibilitando o acesso das limas e melhor visualização dos canais. Ele é feito com brocas. Se você ainda não sabe o que é o acesso endodôntico, volta lá no vídeo da unidade 1, que é sobre anatomia e acesso coronário nos grupos de dentes. Vale muito a pena. Passo 3 é o CDR, que é o comprimento do dente na radiografia. O CDR vai servir de referência para o cateterismo. Passo 4, irrigação. A gente vai irrigar, preencher essa câmara pulpar com hipoclorito de sódio. E essa substância deve ser constantemente renovada. A gente chama isso de penetração desinfectante. Passo 5, cateterismo. A exploração inicial do canal. A medida de avanço da lima deve ser feita 2 mm aquém do CDR, ou seja, o CDR menos 2 mm. E a gente vai usar limas de fino calibre, justamente para explorar esse canal. Passo número 6 é uma radiografia para odontometria. Ela é basicamente radiografar o dente com a lima do cateterismo presa no comprimento provisório. Ela serve para obter o comprimento de trabalho, que é o CT, e o comprimento de patência, que é o CP. Vamos com calma. A partir do momento que eu tenho a radiografia do CDR, vamos supor que vamos usar como exemplo 20 mm. A gente pegou uma régua, colocou do lado da radiografia e viu que esse dente na radiografia tem 20 mm. Então a gente está descobrindo que o nosso CDR, o comprimento do dente na radiografia, é 20 mm. Então a gente vai fazer o nosso cateterismo. O cateterismo é 2 mm aquém do CDR, ou seja, o CDR 20 menos 2 milímetros. No caso vai dar 18 milímetros. Então eu vou pegar uma lima bem fina, pode ser uma lima especial, nesse caso aqui é a lima 10, certo? E vou ajustar o meu stop para 18 milímetros, porque eu não quero entrar com os 20 milímetros dentro do dente. Porque como a radiografia sofre distorção, esse dente pode ter bem menos do que 20 milímetros. Então se eu entrar com a lima ali 20 milímetros, é capaz de eu ultrapassar o forame apical, certo? Então cateterismo a gente entra 2 milímetros aquém do CDR. Nesse caso, nesse exemplo, 18 milímetros. A partir do momento que eu chego com a minha lima nesse comprimento provisório, ou seja, 18 milímetros, a gente vai tirar uma radiografia. O que pode acontecer nessa radiografia? Primeiro, essa lima pode aparecer depois do forame, beleza? Ou então essa lima pode aparecer no forame, exatamente no forame. E também pode acontecer dessa lima aparecer antes do forame. O que isso diz pra gente? Se essa lima aparece depois do forame, eu preciso saber quanto ela passou do forame. Então eu vou pegar uma régua, eu vou colocar do lado da radiografia e vou medir. Poxa, parece que ela passou 1 milímetro do forame. O que isso significa pra gente? Se eu introduzir no canal 18 milímetros de lima e saiu pelo forame 1 milímetro da lima, significa que o meu dente ele não tem 20 milímetros do CDR, ele não tem os 18 milímetros que eu introduzi ali para fazer o cateterismo, que eu supus, que eu estava pensando que teria, ele não tem os 20, ele não tem os 18, ele vai ter 18 menos 1, que foi esse 1 milímetro que passou. Esse dente vai ter 17 milímetros. Ou seja, o comprimento de patência dele vai ser 17 milímetros. E o comprimento de trabalho, que é sempre 1 milímetro a menos que o comprimento de patência, seria 16 milímetros, certo? Se essa lima estiver no forame, significa que eu achei o meu comprimento de trabalho. Vocês concordam comigo? Na verdade, meu comprimento de patência, desculpa. Porque a partir do momento que eu entro com os 18 milímetros de lima dentro do meu canal, e esses 18 milímetros são suficientes para chegar no meu forame, significa que o meu dente total tem 18 milímetros. E o meu comprimento de patência, a partir daí, vai ser 18 milímetros. Agora, se a minha lima nessa radiografia de odontometria chega antes do forame, eu também preciso colocar a radiografia do lado da régua e medir quanto faltou para chegar no forame. Se estiver faltando 1 milímetro, eu não achei o comprimento de patência, mas eu achei o quê? O comprimento de trabalho, que é 1 milímetro abaixo do comprimento de patência. Deu para entender mais ou menos? Então, se estiver faltando 1 milímetro para chegar no final da raiz, eu achei o meu CT. Nesse caso, seria 18. Aí, se o meu CT fosse 18, a minha patência seria quanto? 19, certo? Ah, mas aí eu cheguei 5 milímetros antes do final do meu dente. Então, significa que eu entrando com 18 milímetros, eu fiquei ainda 5 milímetros aquém do final. Significa que o meu comprimento do dente total vai ser os 18 que eu entrei, mais 5, ou seja, 23 milímetros. É um baita dente, né? 23 milímetros seria o meu comprimento de patência e 22 milímetros, que é diminuindo 1 milímetro, seria o meu comprimento de trabalho. O sétimo passo é o preparo do segmento cervical, que é realizado nos 2/3 do comprimento total do dente. Pode usar ali uma lima um pouco mais justa e brocas gates e largo, em ordem decrescente. O oitavo passo é o alargamento do restante do corpo do canal.
feito com limas em ordem decrescente no sentido coroa-ápice, né, a técnica crawl-down. A primeira lima utilizada vai ter diâmetro correspondente ao último instrumento utilizado na etapa anterior. O passo 9 é o preparo do segmento apical, que é a instrumentação do comprimento de trabalho, no comprimento de trabalho, né, em ordem crescente para a confecção do batente apical. E esse batente apical, a gente já viu que é importante lá nos conceitos importantes, né, na aula de conceitos importantes, porque o nosso cone de gutta-percha principal vai ficar apoiado nesse batente. E é nessa fase aqui que a gente obtém a nossa lima memória. Então, vamos ver aqui, ó. A gente está voltando ali no passo 8, certo? Que é o passo do alargamento do restante do corpo do canal, que é feito com as limas em ordem decrescente. Então vamos lá. Começamos com a lima 80, vamos decrescendo, vamos para a lima 70. Você vai percebendo que o stop da lima ela vai se aproximando da incisal do meu dente, enquanto que a ponta da lima vai adentrando mais profundo dentro do canal. Então estamos decrescendo. Por que ela está adentrando mais? Porque à medida que a gente vai decrescendo, essa lima vai ficando mais fina. E ela vai ficando mais fina, e vai entrando mais e fazendo, né, essa instrumentação meio que no formato de cone. Estamos, então, 70, 60, vamos descer mais. 55, 50, 45. Opa, o stop, né, o cursor já pegou na incisal. Então, eu já entrei totalmente com a minha lima, significa que eu cheguei no meu comprimento de trabalho. Aqui é o alargamento, essa parte aqui toda é o passo 8, é o alargamento do restante do canal. A gente faz uma instrumentação com limas manuais em ordem decrescente. Depois disso, eu vou fazer o preparo do segmento apical, que a gente acabou de ler, ó, é a instrumentação no comprimento de trabalho em ordem crescente para a confecção do batente apical. Essa instrumentação em ordem crescente não precisa ser para sempre. A gente não vai fazer 500 limas acima. A gente vai crescer uma, duas limas, certo? Então aqui, ó, crescemos uma, fizemos em ordem crescente. Então a gente estava na 45, voltamos para 50, certo? E voltamos para 55. Isso daqui que a gente acabou de ver é o alargamento do segmento apical. Vai ser responsável por fazer esse batente aqui. Antes era reto, ó, como um cone. Mas agora formou esse batente. E a gente chama isso de batente apical, que está dentro de preparo do segmento apical. E a partir disso a gente obtém a nossa lima memória. Então essa é a última lima que nós utilizamos no nosso comprimento de trabalho. Depois de fazer um preparo no restante do canal em ordem decrescente, a gente vai crescer, né, fazendo agora em ordem crescente, mais duas limas. Depois desse preparo do segmento apical, que a gente obtém a nossa lima memória. Vale lembrar também que a cada troca de lima a gente deve realizar irrigação, aspiração e patência. Essa irrigação e aspiração é a renovação da solução, né, mantendo a câmara pulpar sempre inundada. Passo 10 é o refinamento, em que a gente usa limas Redstone, 2 números acima da lima memória e 2 milímetros aquém do CT, fazendo um movimento de limagem circundante. Então vamos lá, a gente já fez o alargamento do restante do canal em ordem decrescente, já fizemos o alargamento apical em ordem crescente, certo? Subindo 2 números ali da última lima que a gente usou. Obtivemos a lima memória, que nesse caso é 55, né, a lima vermelha. E vamos agora crescer mais 2 números. Então estávamos no 55, vamos para o 60 e para o 70 e vamos realizar o refinamento 2 milímetros aquém do comprimento de trabalho. Lembrando que esse movimento é um movimento de limagem circundante, então além de ter esse vai e volta, a gente precisa fazer uma pressão na parede desse canal. Por isso que é refinamento. Obrigado.